Olá a todos e bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema fundamental para a nossa vida espiritual. Então, desde já, fica aí no canal e se inscreva no canal também. Esse tema que vamos aqui, que é crucial também para nós, é sobre Satanás não te obriga a pecar. Você sabia disso? É que muitas pessoas ela questiona sobre a influência de Satanás em nossas ações, e é importante esclarecer que, segundo a Bíblia fala que Satanás não tem o poder de nos obrigar, entende? De obrigar a pecar. Ele não tem esse poder. Ele não vai te obrigar a pecar. Não, esse poder ele não tem. Então, nesse contexto, vamos aqui explorar um pouco junto o significado e como podemos assumir esse controle ou deixar-se ser seduzido. Né? Cabe a nossa responsabilidade, nas nossas escolhas, na verdade, para tentar, ou seja, dispersar, né? O papel aqui de Satanás não é te obrigar, não é te dizer que você está e vai ser acorrentado, que você vai ser uma pessoa eternamente acorrentada, você está sendo obrigado. Não. Para começar, aqui esse contexto, é importante a gente entender que Satanás ele tem um papel, lógico, um papel específico na nossa vida espiritual, né? De acordo com a Bíblia, na verdade, né? Ou seja, ele conhece, ele é o conhecedor, né? O conhecedor da Bíblia até. Ele conhece, na verdade, ele é o tentador, ele é o adversário de Cristo. Então, no momento que ele é adversário de Cristo, ele é o teu adversário também. Para que você anda numa trilha cristã, você é um beato, você é um religioso, você é um crente. Então, mas a gente vê isso lá em Mateus, no capítulo 4. A gente vai ver, vemos que Satanás, ele tentou Jesus, né? Ele tentou Jesus e mostrou a Jesus ali no deserto, né? Ofereceu, na verdade, até ofereceu todas as riquezas do mundo em troca de adoração. Então, Satanás queria isso, queria que Jesus se portasse diante dele, né? Ele disse, olha, se tu és todo poderoso, se atira desse penhasco para baixo. Enfim, no entanto, mesmo diante dessas tentações, Jesus resistiu e usou a palavra de Deus para enfrentar os desafios. É isso que nós podemos fazer. Então, Satanás, ele não te obrigou a pecar, porque ele dá uma escolha, porque nós temos uma escolha, entendeu? Assim como Jesus resistiu à palavra de Deus, usando a própria sua palavra para enfrentar aquele desafio naquele momento, não é verdade? Então, esse exemplo é crucial para entendermos que Satanás pode tentar, na verdade, ele pode tentar, mas não pode forçar ninguém, não pode forçar você nem eu a agir contra a sua vontade. Ou seja, a sua vontade é a sua vontade, na verdade. Não sou eu que mando na sua vontade, cada um tem sua vontade. Então, nessa natureza da tentação, né, é uma natureza sua, não é a natureza de Satanás. Né? Você tem como ali se livrar do pecado. Ou seja, você tem como dizer para aquele pecado, para hoje não quero mais pecar. Então, quando você se depara com isso, quando você tem essa infinita razão, ou seja, a gente tem uma natureza justamente de falar, ou seja, da tentação. Porque lá em Tiago, segundo a Bíblia, Tiago no capítulo 1 ao versículo 14, ele vai dizer o que? Vai dizer que cada um é tentado pelas suas próprias... Veja só, interessante isso. Cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências ou
por sua própria consciência, sua consciência, na verdade, né? Sua própria consciência. Isso significa que a tentação surge a partir dos nossos próprios desejos e fraqueza, né? E não porque Satanás nos obriga a pecar. Não, entendeu? Ou seja, a tentação em si não é um pecado. Veja só, a tentação em si, ela não é um pecado. A tentação, o pecado acontece quando cedemos a eles. Cedemos o quê? Aos desejos. E fazemos uma escolha que nos afasta de Deus. Então, quando você tem aquele desejo de pecado, então não é o Satanás que toma de posse, é você, é um desejo, é uma decisão sua. Por isso é crucial reconhecer que as tentações, na verdade, elas são oportunidade para exercermos e para que nós possamos ser livres dos nossos hábitos e fazer as escolhas alinhadas com a vontade de Deus. No momento que eu faço essa corrente com Deus, no momento que eu estou centralizado em Deus, então eu tenho mais oportunidade, ou seja, no momento que eu tenho esse conhecimento de Deus, eu não vou cair naquela fraqueza, eu não vou querer pecar. Então, não é o Satanás que tem domínio a mim, porque a responsabilidade aqui é de quem? É pessoal, de cada um. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, de pecar ou não. Não é verdade? Ou seja, para que a gente possa entender que nós temos lá um livre-arbítrio, né? Ou seja, vamos refletir sobre a nossa responsabilidade pessoal, por exemplo. Por exemplo, cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos, né? Você é responsável pelas suas escolhas que você faz. É fácil culpar. Muitas vezes a sua responsabilidade é sua escolha que nós fazemos. E muitas vezes é fácil culpar Satanás. Não, foi Satanás. Ou fatores externos, quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes é Satanás. Mas a verdade é que a responsabilidade última recai sobre nós mesmos. Então, essa responsabilidade é minha, de eu não pecar hoje. Entendeu? Essa responsabilidade de eu dizer, hoje eu não quero, hoje não. Se aquilo está te levando a pecar, se aquilo está me levando a pecar, então quem é essa responsável? Sou eu. Sobre mim mesmo cai essa responsabilidade. Ou seja, a Bíblia nos encoraja a resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A Bíblia diz assim, né, que quando a gente, segundo Santiago, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer que isso significa que, embora que Satanás possa tentar, de diversas formas, nos desviar, ele tem o controle absoluto sobre as nossas ações. Entende? Mas antes de acontecer as ações, que foi que tomou essas ações? Foram nós. Então, mas quando você toma essas ações que é controlada pelo Satanás, então ele tem como controlar essas ações. Entendeu? O que podemos e devemos fazer? Buscar a ajuda de Deus nesse momento para superar as tentações e fazer as escolhas que refletem a nossa fé e valores da nossa vida. Seja ela no dia a dia, seja ela no momento que a gente está vivendo a nossa vida, até mesmo dentro da nossa igreja, nossa caminhada, fortalecendo a nossa fé, na mesma nossa fé, fortalecendo, a gente tem que ter essa atitude e tomar, né? Essas ações partem de mim, e eu for deixar essa ação controlada por Satanás, então ele vai dominar as ações que eu estou, entende? Então, para refletir, ou seja, entretanto, e essas tentações de forma eficaz que a gente pode sair dela, o que a gente podemos fazer? Precisamos fortalecer a nossa fé, né? Buscando o quê?
buscando orientação divina. Quando a gente busca essa oração, quais são as orientações divinas para a gente sair dessas ações de Satanás? Primeiramente aqui, a oração. A oração é uma ferramenta poderosa para nos conectar com Deus e pedir, ou seja, pedir sua ajuda em momentos de fraqueza. Então, se você está com um momento ali que você acha que ali é uma ação diabólica, o que você deve fazer? Orar. Simplesmente isso, você tem que orar, pedir ajuda a Deus. Além disso, o estudo das Escrituras nos fornece sabedoria e discernimento para a vida, ou seja, para lidar, né, com as tentações. Então, estudar a palavra de Deus, né, estar ali todo dia lendo a palavra que conforta, isso vai preencher as tuas lacunas, as tuas ações que você acha que é Satanás. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11 a 17, Paulo vai dizer, na sua carta de Efésios, vai dizer, nos instrui, quem é que nos instrui? A palavra de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para resistir às ciladas do diabo. O que é essas armaduras? Essas armaduras inclui aqui a verdade, a justiça, a paz, a fé e a salvação. Então, revestivos da armadura de Deus. A armadura de Deus é o quê? A palavra de Deus. Então, quando você pega com a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, então você não cai nessa, não gosto de dizer, não, foi Satanás que me tentou. Porque ele não te leva a pecar. É você que tem essa decisão, como a gente, né, discutiu aqui no começo. Ou seja, outra parte importante nesse contexto é a comunhão com os outros crentes, ou seja, com que outros crentes? Comunhão com os outros irmãos, né, com a igreja, está em unidade em si, entendeu? Ou seja, a comunidade cristã católica, seja ela, né, de tradução, né, católica, oferece suporte. Suporte para encorajar você, ou seja, para você ter aquele discernimento, encorajamento, né, teu irmão, você está abatido, além de ser um espaço onde podemos, né, a comunidade cristã católica é para isso, onde você tem um espaço para você poder compartilhar, né, suas lutas, nossas lutas e vitórias. Então, a comunidade, para você estar dentro dela para buscar esse apoio, né? Participando de um grupo de estudo bíblico, ou de uma igreja, ou seja, de uma capela, de um grupo de oração, que pode nos ajudar a sair daquela tentação. Ou seja, o crescimento espiritual é cada um, mas quando você cresce espiritualmente, ou seja, você vai resistir às tentações com mais eficácia. Concorda comigo? Então, o exemplo de superação aqui é de quem? É de Deus ou de Satanás? Primeiramente, o exemplo de superação aqui é de você. Porque você buscou, porque você começou a orar, você começou a estudar a palavra de Deus, você começou a procurar ajuda numa comunidade, né? Ou seja, você gostaria mais, de compartilhar algo da palavra de Deus para você, vai se libertando, né? O exemplo de superação que pode inspirar a todos nós é isso, a gente começar a ir até Deus, entendeu? Ou seja, lá na carta de 1 Coríntios, né, ele vai dizer, capítulo 10, versículo 3, vai dizer que Paulo aqui diz, né, ensina, diz o seguinte, ele diz que não sobreveio a vocês tentação. Ou seja, não sobreveio a vocês tentações que não fosse humana. A tentação que veio até você é humanamente, mas Deus é fiel. Ou seja, que vem as ações do maligno sobre você. Mas Deus é fiel. Ele não vai permitir a você que você seja tentado, além do que pode suportá-lo. Então, aquela tentação, né? Deus ele vai intervir. Ou seja, pelo contrário, a tentação dará também o escape. Ou seja, você pode se escapar dela para que, para que possa suportar. Como é que é isso? Para que você possa lembrar
que Deus está sempre conosco. Ou seja, para que eu possa lembrar muito daquela tentação. Não, Deus está comigo. Então, entendeu? E Deus vai nos oferecendo uma saída em cada situação difícil que a gente se encontra sendo atentado, digamos assim. Porque quando enfrentamos tentações, ou seja, tentação de diversos, né, desafios que podem nos facilitar buscar uma solução que Ele nos oferece. Quais são essas soluções? É que eu te falei isso anteriormente, né? Buscando a palavra de Deus, buscando uma comunidade de ajuda, pedir a Deus ajuda, a oração, a ação divina, entendeu? Quando eu me abro para isso, todo dia eu assisto, pelo menos, a palavra de Deus, eu vou à comunidade para assistir uma pregação, assistir a missa, entendeu? No contexto da conclusão que eu posso falar no resumo, é que Satanás pode tentar, ele pode nos desviar do caminho. Ele pode te desviar do caminho, correto? É lógico. Ele pode desviar você do caminho, mas ele não tem o poder de nos obrigar a pecar. Não, ele não faz esse poder, não, você vai pecar ou não. Veja só, a responsabilidade pelas nossas escolhas é nossa. E devemos tomar decisões que refletem a nossa fé. Nossa fé e compromisso com Deus. Então, se você tem todo dia, todos os momentos, esse compromisso com Deus, então facilita aqui que você não vai ser tentado. Não é verdade? Concorda comigo? Você não vai ser todo dia tentado. Porque você está buscando um compromisso com Deus. Quando você tem um compromisso fiel com Deus, seus caminhos vão estar com Deus. Entende? Ou seja, o que eu digo, vamos buscar a Deus. Vamos buscar força em Deus. Fortalecendo a nossa fé. E ser vigilante para fazer as escolhas corretas. Quando nós buscarmos a Deus, fazemos as escolhas corretas, as escolhas vão ficar melhor. Se você está sendo tentado por Deus, então você busca Deus. Entendeu? Então, se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, não se esqueça de, primeiramente, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo chegar até você. Até a próxima. Deus abençoe você.